Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se estão todos bem, para começarmos uma boa jornada para falar de empresários e não empresários. Hoje nós vamos tratar da discussão do artigo 966 do Código Civil e do seu parágrafo único. A questão é saber o significado de empresário trazido pelo Código Civil no capítulo do direito de empresa. O que é empresário? O empresário, no Código Civil, ele vem pela teoria da empresa, baseada no discurso do Asquini. O empresário é aquela pessoa que tem uma atividade organizada com fins profissionais, com o objetivo de circular riquezas e obter lucro. Essa atividade é uma atividade empresarial. Uma atividade que, além de prever a atividade econômica, ou seja, uma atividade que circula as riquezas, também deve obter lucro. Esse empresário, ele está sendo tratado como a pessoa física e não como a pessoa jurídica, ou seja, o indivíduo que pratica atividades de mercancia. Como que a gente pode olhar esse empresário? Aquele empresário que abre um comércio, por exemplo, um pequeno comércio, aquele empresário que abre uma pequena barbearia, ou a empresária que abre um salão de beleza, esses pequenos negócios. Esses pequenos negócios normalmente são abertos com o tipo empresário individual, que normalmente aparece na escrita do nome com um EI no final, empresário individual. Esse sujeito, ele abre o pequeno negócio e esse pequeno negócio tem uma atividade negocial, se desenvolve, gera riquezas e está na sociedade comercializando seus produtos. A gente vê em vários lugares, sorveterias, lojas de bijuterias, é muito comum observar isso no nosso dia a dia, né? Então, vocês podem ver que a gente passa por vários pequenos negócios e não se dá conta que são empresários e empresários individuais. Só que não são todas as atividades de comércio que são consideradas, atividades de comércio não são todas as atividades que são consideradas atividades empresárias. Porque o parágrafo único do artigo 966 exclui algumas atividades que são tidas como atividades não empresárias. Que atividades são essas que são consideradas atividades não empresárias? São as atividades artísticas, atividades intelectuais, atividades que são, por exemplo, atividades de prestadores de serviço, como médicos, advogados, odontólogos, que são atividades que não caracterizam o chamado elemento empresa. Essas atividades que não caracterizam o elemento empresa, no primeiro momento, são os não empresários. Esses não empresários, eles exercem uma atividade essencial à sua natureza de serviço. Então, o escritor, por exemplo, o pintor, o escultor, o cirurgião dentista, um médico, todos eles exercendo pontualmente. Por exemplo, nesses casos, a relação de confidencialidade, confiabilidade, que está inerente à sua própria atividade. Vou dar um exemplo do advogado. O advogado, quando ele formaliza a sua profissão, ele tem um órgão de classe específico que vai fazer o registro desse advogado, que é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele não constitui o elemento empresa, é uma relação de confiança diretamente regida pelos órgãos de classe. Então, tem uma atividade muito pontual. Só que o que acontece? Se essas pessoas se organizarem, não mais individualmente, não mais de forma sozinha, vamos considerar assim, elas se reúnem em grupos, constituem, por exemplo, os médicos uma clínica médica, ou o dentista uma clínica odontológica, que já sai do aspecto individualizado, que já sai do aspecto pessoalizado, e passa a constituir o elemento empresa, então ele já não é mais tido como não atividade empresarial, ele passa a ser uma atividade empresária. Então vamos imaginar hospitais, designers que criam uma gráfica,
escritores que criam uma editora. Então, quando eles se organizam, então eles passam a ter o elemento empresa. Então, eles passam a ser empresários. Então, há uma diferença entre a atividade não empresarial do indivíduo e a atividade empresarial quando há a organização e a constituição do negócio. Quando nós temos esta relação negocial, o órgão que registra essas atividades é a junta comercial. E a junta comercial, ela existe em cada um dos estados. Então, aqui no Paraná, nós temos a junta comercial do estado do Paraná, que tem sede aqui em Curitiba, e tem ali as sucursais que ficam em cada uma das unidades do estado. Em Maringá, Londrina, Ponta Grossa. Então, nós temos aí outras unidades para poder dar conta dos registros dos empresários individuais, das sociedades empresárias em cada uma dessas localidades. Já as atividades não empresariais, elas não são registradas, se for constituída, na junta comercial. Elas só são registradas na junta comercial quando elas são formalizadas com o elemento empresa. Então, por exemplo, clínicas médicas, gráficas, editoras, elas passam a ter o elemento empresa, logo são registradas na junta comercial. Então, a gente tem que separar uma atividade da outra, ok? E aí nós temos a figura do empresário, né? O empresário rural. Quando se fala do empresário rural, a atividade ruralista, num primeiro momento, ela não é empresária, né? Então, ele está numa situação diferenciada. Então, ele é não empresário. Esse empresário rural, ele é chamado empresário rural, mas na verdade ele não é, então ele é uma atividade não empresária, ele tem a opção de ser empresário, ele tem uma possibilidade de ser. Para ser empresário, ele tem que fazer essa opção. Então, ele não é empresário, por regra, mas tem a possibilidade de ser, desde que ele opte por esta condição. Então, empresário rural, ele tem a condição de ser, desde que ele faça esta opção. A gente tem que cuidar com a condição do empresário rural, porque a regra é não, mas ele tem a opção, e se for feita a opção, ele passa a ter o registro na junta comercial. Esse é um tema tão importante que gerou uma discussão até mesmo nos tribunais, e principalmente em São Paulo, com relação à recuperação judicial desse empresário rural. Isso não é um tema para agora, mas só para sinalizar a importância do empresário rural. O Brasil é um país agrícola, né? A gente tem aí o agronegócio muito forte, e a figura do empresário rural é uma figura de destaque. E esse registro, ou esse não registro, essa opção, ou essa não opção do empresário rural, gerou toda uma celeuma em torno do desenvolvimento da sua atividade. Então, também é importante destacar que o empresário rural tem um peso muito significativo na economia nacional. Então, para vocês avaliarem quem é o empresário, o parágrafo único da atividade não empresária, com a sua exceção, e a questão do empresário rural na regra geral e na sua opção. Eu acho que, por enquanto, fazendo a leitura dessas três condições, dá para compreender muito bem cada uma das categorizações, para responder o questionário proposto, para compreender os textos que também foram colocados para vocês, e entender também qual é o órgão de registro que está definido para formalizar essa organização, essa constituição de direito desse empresário individual. Eu fico à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, por gentileza, encaminhem um e-mail para mim, seja no amarilac@hotmail.com ou no alexandra.belnosque@up.edu.br. Espero que todos fiquem bem. Qualquer coisa, voltamos a conversar. Eu estou à disposição. Obrigada a todos.